Hoje é dia de Natal, então hoje é dia que Jesus Cristo nasceu, e nós vamos hoje ler agora um texto, uma aula de Srila Bhakti-Rakaki Sridhar Goswami Maharaj, falando sobre Judas, Jesus Cristo e o verdadeiro significado, né, da traição. Então, o título da aula é Jesus e Judas, o amor pela traição. É uma visão de Srila Siddhar Maharaj sobre o que aconteceu com Judas e com Jesus Cristo. Srila Siddhar Maharaj, ele pergunta para as pessoas que estão lá presentes: você conhece Judas nos ensinamentos cristãos? E aí respondem para ele, o discípulo responde: sim, conhecemos. Ele traiu Jesus. E aí Srila Siddhar Maharaj, ele fala: quando Jesus ele estava orando no jardim, antes da sua crucificação, Judas ele se aproximou dele com os escribas e os sacerdotes. Ele se aproximou para traí-lo, identificando o mesmo. O Messias. O Messias ou o mesmo. É o mesmo, Desculpa. Então, identificando, né? Ele identificou Jesus Cristo, na verdade, né? Deixa eu ver onde está aqui. Ele identificou ele com um beijo. Com um beijo ele identificou Jesus Cristo. E de repente, Jesus Cristo lançou um olhar para Judas. Uma forma tão impressionante. E ele o penetrou, esse olhar penetrou Judas. E Judas pensou consigo mesmo: eu fui apanhado. Ele viu que Jesus sabia o que ele iria fazer. Então ele pensou: eu fui apanhado. E por ser o responsável, eu serei o responsável pela morte de Jesus. Ele sabia, né, que ele traiu Jesus e ele seria o responsável. Mas a visão de Jesus, para mim, disse Srila Siddhar Maharaj, essa visão de Srila Siddhar Maharaj, o que Jesus fez? Qual a visão de Jesus? Para mim, Srila Siddhar Maharaj, a visão era algo como: eu estou te usando, Judas. Não é que você está me usando, eu estou te usando. Pelo contrário, eu estou te usando como o traidor para mostrar a grandeza da minha vida ao mundo inteiro futuro. Então Jesus usou Judas para mostrar para todos que, independente, todo mundo é ousado. Todo mundo é ousado. E Judas, ele traiu Jesus, mas se ele não tivesse feito isso, nós não teríamos essa história. E agora Srila Siddhar Maharaj vai explicar um pouco mais sobre isso, né? Ele vai falar que sem o demônio não existe, não existe, você não consegue ver o quanto Deus é magnânimo sem o demônio. E ele vai explicar agora com vários exemplos. Jesus, ele já havia dito na sua última ceia: entre esses 12 discípulos que estavam na ceia, um me trairá. E ele sabia. Judas, ele estava lá naquela reunião, naquela ceia. E Jesus Cristo, ele lançou um olhar para Judas. E mais tarde, quando Judas ele chegou com os soldados e os escribas no jardim de
Getsemane. Quando ele chegou nesse jardim para capturá-lo, os soldados, Jesus Cristo lançou um outro olhar para Judas. E ele pensou: você pensa que você está me usando, mas você está me usando, me entregando por dinheiro. Você me vendeu por dinheiro, mas eu estou te usando, Jesus pensou, pela eternidade, porque a história de Judas vai ficar para a eternidade. Não foi Judas que usou Jesus para ganhar dinheiro. Jesus usou Judas. Tudo foi arranjado. Você precisa se destacar como um pecador diante de mim. E eu sabia que você era um traidor, mas eu não o revelei. E mesmo assim, eu o acolhi no meu grupo de seguidores, sabendo muito bem que os seguidores, eles estavam te usando. Sabendo muito bem que estava te usando. Que estava te usando. O olhar de Jesus, ele era dessa forma. Jesus via dessa forma. Ele estava usando Judas, não Judas usando ele para ganhar dinheiro. E Judas, ele enlouqueceu. Ele jogou fora o saco de prata, de moedas. E ele correu até as autoridades. E ele disse: eu cometi o pior pecado. Eu não posso tolerar isso que eu fiz. Ele se arrependeu, né, de ter feito isso com Jesus Cristo. A energia de todas... Desculpa. A energia de Judas, ela estava embriagada. O seu espírito, ele estava consumido. Dá uma olhada lá se não está chovendo lá na frente. E começou a chover. O seu espírito, ele estava consumido. Assim como no jiu-jitsu, a arte marcial, quando alguém ataca o oponente com grande força, se este recua repentinamente, o atacante cai de bruços. E Judas, ele se viu nessa situação. Jesus, ele estava trocando o amor por traição. E era o tipo de amor que desanimou e enlouqueceu Judas. Tratei-o, Judas pensou, eu tratei-o tão mal, e ainda assim o seu olhar, ele não é de vingança, mas ele é de infinita gratidão. E esse era o olhar que Jesus me lançou. Então essa visão de Siddhar Maharaj sobre o que aconteceu com Judas e Jesus. E nós temos também, nós lemos outro dia, Silachar Maharaj falando, né, dos opositores dele, aqueles que queriam mal dele, jogando bomba no quarto dele, enfim, né, coisas assim absurdas, né? Então, o que Silachar Maharaj falou? Eu estou orando para que eles recobrem a consciência. Né? Então a Acharya Maharaj também falou isso. Eu estou orando para eles, não com vingança. Não com vingança, como foi falado aqui. Mas Jesus não teve nenhuma vingança, não queria o mal de Judas. Ele usou Judas
para que todos conseguissem compreender que, apesar dele ter sido traído, ele deu amor para Judas. Foi uma questão, e Silas e Damaris vai também explicar aqui, sobre Jagai e Madai depois. Eles foram usados para participar disso, e hoje a gente sabe a história de Jagai e Madai. Para dar a glória para Deus, tem que ter o demônio, tem que ter o Satanás, como diz Siddhar Maharaj. Continuando aqui a leitura. Em perfeita visão e plena consideração, cada átomo ele contribui para os passatempos de Krishna. Tudo contribui para os passatempos de Krishna, seja direta ou indiretamente. Todos nós contribuímos, nós somos marionetes na mão de Krishna. E, embora pareça ser indireta, no momento é indireto, mas não é. Tudo está para satisfazer Krishna e participar do passatempo de Krishna, de Deus. Isso é uma visão mais profunda. Ela revelará que se aproxima do serviço direto. Você acha que está indiretamente ligado a Deus, mas quando você tem uma visão profunda, você vai ver que você está diretamente ligado, como Judas. Ele estava diretamente ligado com Jesus para que todos nós soubéssemos isso. Ele foi usado. Agora sim, Silas Siddhar Maharaj vai falar sobre Jagai e Madai. Jagai e Madai, eles vieram inicialmente para agredir fisicamente Nityananda Prabhu. Contudo, mais tarde, eles se tornaram submissos a Nityananda Prabhu. Eles acabaram por cantar os santos nomes de Nityananda Prabhu e de Gauranga Mahaprabhu, dando um exemplo ao público, mostrando nós, os piores malfeitores, nós somos convertidos em homens honestos pela misericórdia do nosso benevolente Senhor Supremo. E eles realçaram a beleza da conduta do Senhor Supremo através do sacrifício. Para desempenhar o papel negativo é necessário um grande sacrifício. Eles renunciaram à sua própria à sua própria fama, para tornar o Senhor Supremo glorioso para sempre. Então, eles foram usados também por Nityananda Prabhu, por Mahaprabhu. Todos nós somos usados. Então, não existe o bom e o mal. Isso é uma visão judaico-cristã. O bom e o mal. Não existe o bom e o mal. Todo mundo é usado. E aí nós temos o exemplo, né, dos porteiros de Vaikunta, os porteiros do Senhor Narayana, Jai Vijay. Eles eram os porteiros do Senhor Narayana e os 4 Kumaras. Os 4 Kumaras, filhos do Senhor Brahma, eles foram lá, eles eram garotos, eles foram lá sem roupa, e eles queriam falar com Narayana. Jai Vijay falaram: não, Narayana está descansando, vocês não vão poder. E aí eles amaldiçoaram Jai Vijay. Eles fizeram uma maldição contra Jai Vijay. E quando o Senhor Vishnu acordou, Jai Vijay contaram
sobre a maldição, que eles tinham que vir para a terra. Essa era a maldição. Eles estavam lá em Vaikunta, no mundo transcendental, eles tinham que descender aqui para a terra. Porque eles fizeram isso com os filhos do Senhor Brahma. E aí o que aconteceu? Vishnu falou, vocês vão ter que cumprir. Vocês vão ter que cumprir. Eles amaldiçoaram. Só que é o seguinte, eu vou dar duas opções para vocês. Se vocês quiserem, vocês podem ir para a terra 7 vezes como meus devotos, reencarnar 7 vezes como devotos meus, ou 3 vezes como demônios, como asuras. E eles, para voltarem logo para o mundo transcendental, eles resolveram voltar como demônios, vir como demônios aqui para a terra, como asuras. E aí em 3 eras eles vieram consecutivamente. Em Satyuga, em Treta Yuga e Dwapara Yuga. Eles vieram como Hiranyakashipu e Hiranyaksha, os 2 irmãos, Jai e Jai. Depois eles vieram de novo em Treta Yuga e depois de novo em Dwapara Yuga. Eu não me recordo direito os nomes, mas era Chuchupala e eu não me lembro também depois os outros, né? Mas eles vieram. Então, o demônio que a gente fala, poxa, mas Hiranyakashipu, ele queria destruir o Senhor Nishinradeva, ele bateu no Senhor Nishinradeva, que é Deus na forma de metade leão, metade homem. Ele queria destruir ele. Não, ele está fazendo um passatempo com Deus. E Nishinradeva, qual que é o grande passatempo, o grande mensagem do passatempo de Prahlada Maharaj com Nishinradeva? É que Prahlada Maharaj falou, eu não quero nada. A única coisa que eu peço é não pedir nada nunca para você, para Deus. Mas tem que ter um agente para isso. E até hoje a gente sabe esse passatempo. Então, já eles foram usados também. Assim como Judas foi usado por Jesus Cristo. Para ver que ele traiu Jesus, mas Jesus deu o amor para ele. Jesus usou ele. E esse exemplo, até hoje, entre os cristãos, ele está aí. E como diz aqui, vai ficar sempre esse exemplo. Então, Jesus usou Judas. Da mesma forma que Krishna, Deus, usou Jai e Vijay. E aí teve o lila dos 4 Kumaras que foram lá, e eles amaldiçoaram, eles vieram para cá e depois retornaram para o mundo transcendental. Mas todos nós somos manipulados por Deus. Por isso, a visão de demônio não é a visão que a maioria tem. É mal, não é mal. Ele tem que ter o papel dele de mal. Mas como foi falado, não é fácil para eles. Não é fácil, é um sacrifício muito grande a pessoa vir como um mal, né? Como esse papel de mal. Mas tudo é para o lila de Krishna. Tudo é porque Krishna quer tudo isso. Então o bem e o mal que todo mundo acha, não existe. Ah, mas aquela pessoa está me fazendo mal. Não está fazendo mal. Ela está fazendo você cumprir o que você tem que cumprir. Tudo é arranjado, tudo é perfeito, o ambiente é perfeito. Você está no lugar perfeito, eu estou no lugar perfeito, qualquer um está no lugar perfeito. Em todos os sentidos, com dinheiro, com relacionamento, onde você mora, tudo é perfeito. Tudo é arranjado por Deus, como foi falado aqui. Cada átomo participa dos passatempos de Deus. Nós veremos tanto serviço direto, mesmo nós veremos tanto serviço direto, mesmo na vertente indireta. Maya e Satanás, agora ele vai fazer a comparação aqui. Maya e Satanás, eles também prestam um serviço a Deus. Todo mundo presta serviço a Deus. É o que eu falei, o Satanás também está orientado por Deus para cumprir aquele papel de mal. Maya também.
ela está orientada, ela tem a potência de Deus para fazer o papel que ela faz. Sem a escuridão, a luz, ela não pode ser percebida. Para desempenhar o papel da escuridão, para mostrar a grandeza da luz, é necessário o sacrifício. Satanás, ele potencializa, ele ilumina a grandeza de Deus. Ele é aparentemente negativo. Todo mundo fala, nossa, o demônio, Satanás, como algo negativo. Mas a contribuição de Satanás, ela torna Deus tão magnânimo, de forma, Satanás, ele deixa Deus magnânimo. Quando você vê o mal, aí depois você vê o bem, isso exalta o bem. Se Satanás, ele não existisse, como poderíamos compreender a bondade e a grandeza de Deus? A graça de Deus, ela está por toda parte. Tudo que acontece tem Deus por trás. Ele criou Satanás, ele colocou uma alma naquele corpo para fazer esse papel. Isso é a visão correta. Não é que Satanás é mau, como tem algumas filosofias pregando por aí. Não, tudo é perfeito. Tudo é perfeito. Por quê? Porque é Deus que controla tudo. Não há nada errado. E essa fonte aqui dessa aula foi Antologia do Centenário. É um livro, né? Antologia do Centenário de Srila Siddhar Maharaj. Aí continua, nós precisamos nos analisar. Nós temos que fazer uma análise, uma autoanálise. Quão egoísta nós somos? Em que porcentagem os nossos maus hábitos indesejados, os anartas, que são os maus hábitos, eles ainda estão presentes em nossos corações? É uma autoanálise. O quanto eu tenho de anarta dentro de mim, quanto eu tenho de luxúria, quanto eu tenho de inveja pelo outro, quanto eu tenho de loucura, de achar que eu sou o corpo, quanto eu tenho de ego, quanto eu tenho de ganância, quanto eu tenho de tudo isso. É uma análise, nós temos que fazer. Srila Siddhar Maharaj está falando aqui, é necessário fazer essa análise, uma autoanálise. Quanto disso está em nossos corações? Quanta impureza do karma, que são as ações, da guiana, que é o conhecimento, dos desejos materiais e de outras coisas imundas. Quanto disso tudo está misturado com a verdadeira fé? Todo mundo tem um pouquinho de fé, senão nós não estaríamos aqui agora. Mas quanto desses elementos ruins estão misturados com a nossa fé que é fraca? Nós temos que fazer essa análise. Quando a gente faz o serviço, a gente faz para satisfazer nossa mente, para mostrar para o outro, ou realmente é para Deus? Qual que é a sinceridade? É para Deus aquele serviço ou é para mostrar para o outro? Para o outro falar, nossa, como aquele devoto é aplicado. Como aquela devota ela é aplicada. É isso? Ou é para Deus? Se tem um interesse pessoal por trás, se tiver um interesse pessoal por trás, você ainda está num estágio muito inicial. Nós não podemos ter nenhum desejo pessoal. Eles vão falar de mim, porque eu faço isso, porque eu faço aquilo. Não, esse não pode ser o nosso intuito. Nós temos que servir para deixar Deus feliz, mesmo que para isso nós estejamos infelizes na mente. Essa é a orientação dos gurus. Então, essa autorreflexão, ela é extremamente importante e tem que ser constante. Tem que ser constante.
Eu estou cantando para quê? Para mim ou para os outros? Ou para Deus? Eu estou limpando o templo para alguém falar, nossa, você limpa muito bem. Quando você vai cozinhar para a deidade, é para quê? Para as pessoas falarem, nossa, que comida maravilhosa que você fez. Ou você está cozinhando para Deus falar, ele pensar, nossa, realmente essa comida está muito boa. Para que você faz o serviço? Isso é importante, nós fazermos essa autoanálise. E tem que ser sempre para Deus, não para nós nem para ninguém. O serviço tem que ser para Deus. Esse é o serviço exclusivo para Deus. Continuando aqui, essas coisas ruins e maléficas, elas precisam vir à superfície, elas têm que vir à tona, ficar expostas, tudo isso que é ruim, e elas têm que ser eliminadas de diferentes maneiras. Se nós queremos o bem verdadeiro, ninguém pode nos impedir, ninguém consegue impedir um devoto de Deus. E com esse espírito, esse humor, nós devemos agir. E então nós seremos capazes de compreender a realidade. Com esse espírito, nós vamos compreender a realidade. Essa aqui foi a parte 1, né, que eu dividi em duas partes a aula. Agora vamos para a parte 2. Na verdade é uma continuidade, eu que dividi em duas partes, porque eu sei que as pessoas não leem tudo, então eu fiz em duas partes a aula. Continuando aqui, Srila Siddhar Maharaj, ele fala: até Jesus Cristo, ele disse aos seus seguidores: um de vocês me trairá. Judas, ele estava entre os 12 que estavam na ceia. Então, Jesus disse: entre vocês 12, há um que me entregará ao inimigo. E esta mesma noite, será nesta noite. Até isso pode ser possível. Ele disse: até Pedro, você me negará 3 vezes antes que o galo cante, que quer dizer antes de começar o dia. Você vai me negar 3 vezes antes que o dia comece. Ó, não, Pedro falou. Eu não posso te negar, mas o Senhor, ele não tolera nenhum orgulho do devoto. Deus Krishna não tolera nenhum orgulho do devoto. Ele quer a rendição dos devotos, a rendição completa. Ele não quer uma parte, ele quer tudo. Não, disse Pedro, eu sou o teu servo fiel. Esse tipo de ego, ele também não deve prevalecer. E Pedro, que era o líder, ele também foi exposto. Portanto, o Senhor Supremo, ele não tolera nenhum orgulho, nenhum ego. Os devotos, eles são apenas instrumentos nas mãos do Senhor Supremo. Aí ele vai contar a história de um rei aqui, Srila Siddhar Maharaj. Certo rei muçulmano, ele anunciou a vaga para um bajulador. Ele queria uma pessoa que bajulasse ele. Um puxa-saco, né? Alguém que fica glorificando, né? Ele queria alguém dessa forma. Anteriormente, na corte dos reis, havia um bajulador.
tudo o que o rei dissesse, ele acataria. Ele nunca contrariaria o rei, ele sempre iria apoiar o rei, sempre bajulando o rei, sempre puxando saco, como diz aqui Siddhartha Maharaj. E ele anunciou que ele precisava de um adulador, uma pessoa desse tipo. E muitos homens, eles se candidataram ao cargo. E ele começou a entrevistar um por um. Você acha que você será capaz de cumprir o seu dever adequadamente? Ele perguntou para um. Sim, eu serei capaz. Eu acho que você não será capaz, o rei falou, de cumprir adequadamente. Não, o senhor, não. Ele retrucou, não, senhor, eu serei capaz. Não, senhor, né, eu serei capaz, ele falou. E todos foram dispensados. Claro, aqui ele já foi contra o rei. O rei falou, você não é capaz. Ele falou, não, eu vou ser capaz sim. Ele já foi contra o rei. E todos foram descartados, dispensados, exceto um. Quando o rei, ele lhe disse, eu acho que você não será capaz de desempenhar a função de bajulador. O restante respondeu, eu também acho isso. Não, você será capaz, o rei falou. Você é o mais apto. Sim, eu sou o mais apto. Não, eu duvido, o rei falou. E aí ele falou, sim, eu também duvido. Tudo que o rei falava, ele concordava. Então isso é bajulador. O rei é muito esperto, né? Esse rei aqui é muito esperto, muçulmano, muito esperto. Tudo que ele falava, o rei, ele falava, concordava com o rei. Primeiro o rei falava, você não é capaz. Ele falava, não sou capaz. Aí o rei falava, você é capaz? Sim, eu sou capaz. Não, eu acho que não, eu não sou. E assim ele foi fazendo. Sim, eu também duvido, ele falou, né? O rei duvidou, ele também duvidou. O rei disse, este é o homem certo para o trabalho. Essa é a pessoa certa para me bajular. Ele nunca contrariou o rei. Os outros contrariaram. Ele falou, não, essa é a pessoa certa. Aqueles que insistiam em afirmar a sua aptidão, eles foram todos dispensados e rejeitados. Portanto, a nossa alma, ela deve ter essa flexibilidade e ela deve fazer o serviço do Senhor Supremo. Nós não devemos ter o ego, nenhum ego. Claro, isso se aplica ao sentido externo, pois nós temos o nosso ego permanente, interior. Agora ele vai explicar. Quando a alma diva, ela entra nesse domínio superior, aí acontece o ego verdadeiro. O ego falso é o ego verdadeiro, né? O ego falso é o ego externo, o ego verdadeiro é quando é interno, interior. A posição desse ego é algo à parte, mas este ego material, ele deve ser dissolvido, dissipado completamente. Nós temos que acabar com o nosso ego falso. Quando lançado ao fogo, ele será reduzido a cinzas. Nós temos que fazer isso com o nosso ego falso.
quando alguém falar algo, você ficar nervoso, isso é ego falso. Nós temos que compreender isso. A fonte foi o Sri Guru e Sua Graça, o livro de Srila Siddhar Maharaj. E aí continua aqui. Sem devotos, o Senhor Supremo, ele não pode prosseguir. Sem um filho, um pai, é inconcebível. Para que haja pessoas generosas, deve haver alguém a quem se deva demonstrar a generosidade. A generosidade, ela requer para a sua própria existência que haja alguém por quem se deva ter a piedade. Assim, tudo tem uma posição relativa. Tudo depende do outro, de outra coisa, para a sua própria existência. Por exemplo, vou dar um exemplo para ficar mais claro. Como é que alguém pode distribuir comida na rua se não tem ninguém com fome? Tem que ter. E como foi dito aqui, Krishna sendo devoto, não tem. Não tem. Krishna precisa do devoto. Não é que ele precisa, né? Krishna não precisa de nada. Mas ele quer o devoto. Krishna quer o devoto. E assim, tem que ter. Para você fazer algo, tem que ter a necessidade daquilo. Se não tem necessidade, por que vai fazer aquilo? Não tem sentido. Então, o Srila Siddhar Maharaj deu alguns exemplos aqui. E realmente isso é muito correto, né? Senão não tem existência. Patita Pavana Namera Shakshi Duibai Sri Chaitanya Charitamrita Adilila, capítulo 12, verso 120. Mas eu não sei nem se tem a tradução desses loucos. Acredito que não. Patita Pavana é o doador da misericórdia. E aí ele fala, há uma necessidade de figuras demoníacas. É necessário ter os demônios e de ondas. Pessoas hediondas, né? Como o Jagai Madai. É necessário para enaltecer o magnânimo Lila de Mahaprabhu. Tem que ter pessoas assim para Mahaprabhu dar a misericórdia para o mais caído, né? Então, tem que ter pessoas assim. E da mesma forma, disse lá Siddhar Maharaj, Judas, ele é necessário para provar a generosidade de Jesus. Ele foi necessário, por quê? Porque Jesus deu amor para ele. Ele traiu Jesus, mas ele foi usado, porque Jesus deu amor para ele. E Jesus tinha que passar essa mensagem de amor. Então ele usou Judas para passar a mensagem de amor. E como foi dito aqui por Srila Siddhar Maharaj, até hoje as pessoas falam disso. Então Jesus usou Judas. Como que ele ia passar essa mensagem de amor? Você tem que dar a outra face para aquele que te bate. Exato. Né? Então, tinha que ter o Judas, tinha que ter alguém. E para tirar o ego de Pedro, ele falou, você vai me rejeitar. Você vai me rejeitar 3 vezes. Para tirar o ego, porque Pedro tinha um ego muito alto. Pedro era o líder, né? Ele era o líder. Então, como foi falado, não, Krishna não gosta de ego. Então, tudo está arranjado da forma correta. Não é que Judas é mau, ele teve que fazer o papel de mau para provar a generosidade de Jesus. E recentemente, disse lá Siddhar Maharaj, me veio à mente um pensamento sobre Judas. Quando Jesus, ele caminhava pela estrada com a cruz sobre os ombros, quando ele estava lá, né, carregando a cruz, ele estava cercado por multidões, muitas pessoas, muitas e muitas pessoas. Judas,
ele estava no meio da multidão. E Jesus, ele estava com a cabeça baixa. E a cruz sobre os ombros. Mas, de repente, ele olhou diretamente para o rosto de Judas. Nós podemos não entender como ele, Jesus, pôde perceber a presença de Judas. Como que ele percebeu que Judas estava lá naquela hora? Já que ele caminhava de cabeça baixa. Mas, quando chegou ao ponto aonde Judas estava parado na multidão, ele lançou um olhar tão penetrante nos olhos de Judas que este enlouqueceu. Judas ficou louco e ele fugiu. Judas, ele havia sido subornado, né? Ele recebeu dinheiro para atrair Jesus. Mas, depois que Jesus, ele olhou, Judas jogou fora o dinheiro do suborno e ele orou pedindo perdão. Ele ficou arrependido. Com esse olhar de Jesus, ele ficou arrependido. Ele jogou o dinheiro fora e ele orou pedindo perdão. E Judas pensou: eu sou o homem mais traidor, mais trapaceiro, mais traiçoeiro. O que eu fiz? Eu cometi o ato mais hediondo. E tal reação passou pela mente de Judas. Então, o que Judas, ele encontrou no olhar de Cristo? Algo novo me ocorreu a respeito disso, disse Lassiter Maharaj. Eu não sei se outros já comentaram desta maneira, desta forma. Eu percebi que o olhar de Cristo para Judas, ele não dizia: você me traiu, você cometeu uma traição. Não era um olhar desse tipo, nem de vingança. Jesus não olhou com um olhar de vingança para Judas, carregando a cruz, né? Batiam nele, parece também, né? Batiam. Então, ele, mesmo assim, ele não olhou com um olhar de vingança. Ele não tinha vingança com Judas. Por quê? Porque ele, na verdade, ele usou Judas. Não era um olhar de vingança. Cristo disse através do seu olhar: Judas, não é que você está me explorando. Pelo contrário, eu estou usando você para erguer a minha bandeira, para mostrar para todos como que devem agir. Eu estou usando você e o seu nome para sempre. Portanto, eu estou em dívida com você. Essa era a visão de Jesus, segundo Siddhartha Maharaj. Meu amigo Judas, e Judas, ele encontrou esse tipo de olhar nos olhos de Cristo. Um olhar de profunda gratidão, agradecendo Judas por fazer esse papel. E Judas pensou: eu prejudiquei você, mas ele me lançou um olhar que demonstra a sua gratidão. Como isso é possível? Judas não conseguia compreender isso. Existe um estilo de arte marcial do Japão chamado Jiu-Jitsu, no qual alguém que
corre com grande força para atacar, ele é derrotado sem oposição, usando a própria força contra si. A própria força que ele aplica, essa força ela é usada contra ele mesmo. Esse caso é algo semelhante. Judas, ele ficou furioso ao descobrir que Jesus lhe era extremamente grato. Judas, ele percebeu isso nos olhos de Jesus Cristo. E Judas, nos olhos de Jesus Cristo. Judas, eu estou te usando, Jesus falou, através do olhar, para sempre. Você servirá de exemplo para mim. Você foi tão usado, eu o explorei e eu roubei a sua fama para sempre. E por isso eu lhe devo muito, meu amigo. Por favor, me perdoe. Jesus pedindo perdão para Judas, que traiu ele. Mas aqui é uma visão diferente, né? Perdoe-me, Jesus falou, por esta ação que eu cometi. E compreendendo Cristo, Judas, ele ficou furioso ao ver que Cristo podia ser tão amoroso, afetuoso e grato a ele. Que foi um traidor. Judas, ele não conseguiu ficar parado. Ele fugiu furioso para realizar penitência por seus atos, pelo seu ato. Esse daqui é uma aula de Srila Bhakti-Rakaki, Sridhar Devi Goswami Maharaj. A fonte dessa parte que eu li agora foi proferido, né, no dia 29 de setembro de 1982. A fonte é a mesma lá de cima. Na verdade são duas fontes, né? Foi falado primeiro, do segundo foi os Figuros da Graça e a primeira foi uma outra fonte. Então, essa visão de Sridhar Maharaj sobre o que aconteceu com Judas e Jesus Cristo. Uma visão que ele falou, será que alguém já teve essa visão? Eu acredito que não. Eu acredito que não, também não. Eu acredito que não, porque Srila Sridhar Maharaj, ele tem uma visão profunda de tudo, e ele tem a realidade, né? Nada é por acaso, como foi falado de Jagai Madai, como foi falado também, né, dos 4 Kumaras, tudo está arranjado. Cada átomo está participando do Lila de Krishna. Srila Sridhar Maharaj deu uma aula também um dia falando que cada inseto que está no templo, ele participa do Lila de Krishna daquele templo. Por isso Sridhar Maharaj falou, não mate nada. Não mate nada. Cada inseto que está no templo faz parte. Uma vez, né, só para terminar, eu lembrei agora, quando eu era na época do centro de pregação, Sri Chaitanya Sarasvati, Sridhar Asa, em cima da Casa Prema, do restaurante Prema, era feito as guirlandas, né? As guirlandas eram feitas no Nati Mandir. E aí a gente comprava as flores no Carrefour na época, que era em frente, né? A gente ia lá, comprava os vasos de flor, e eram vários quadros, né? E um dia, logo que eu entrei, né, que eu comecei a frequentar, um dia apareceu uma aranha desse tamanho, mas era grande. Uma aranha grande assim, ela saiu da onde? Do vaso. Ela veio através do vaso, né? E aí quando o Tapas Maharaj viu a aranha, e aí tinha umas mulheres lá que começaram a gritar, né, no Nati Mandir, e aí a aranha, aí o Tapas Maharaj falou, não mata, não mata, ele falou, não mata. Ele falou, e a aranha foi atrás do altar. A aranha foi, o altar lá era pequenininho, né? Não tinha nem cortina, não tinha nem porta para abrir e fechar, era só cortina, né? E aí fizeram um esquema lá para pegar a aranha, para não matá-la, e aí Tapas Maharaj falou, joga ela, porque na frente do local do restaurante tinha umas árvores, né? E aí Tapas Maharaj falou, joga ela lá nas árvores, não vai matar.
entendeu? Mas provavelmente, claro, né, ele escutou dos gurus, né? Então, Siddhartha Maharaj fala, todo mundo que está no templo, enfim, até um inseto faz parte do Lila de Krishna. Mas aqui Siddhartha Maharaj fala, todos os átomos do mundo fazem parte do Lila de Krishna, né? E como ele falou, para ter a caridade tem que ter o necessitado. Para ter a luz tem que ter a escuridão. Para ter a luz tem que ter a escuridão, para glorificar, né? Como é que você vai falar, nossa, que maravilha a luz se não tem a escuridão, se não tem uma comparação? Para ter a magnanimidade de Mahaprabhu, teve que ter Jagai Madai, né? Então isso é uma visão Gaudiya Vaishnava, né? E Siddhartha Maharaj tem essa visão. Então vamos cantar agora a canção Nama Sankirtan Hari Harai, nesse dia de Natal. Enquanto isso eu vou colocar quem está assistindo para receber o darshan das deidades no altar. Hari Haraye Nama Krishna Jadavaya Nama. Hari Haraye Nama Krishna Jadavaya Nama. Hari Haraye Nama Krishna Jadavaya Nama. Jadavaya Madhavaya Keshavaya Namaha. Jadavaya Madhavaya Keshavaya Namaha. Gopala Govinda Madhusudana Giridhari Gopinatha Madana Mohan Sri Chaitanya Nityananda Sri Advaita Chandra Radha Shiva Savi Gauravancha Vinda Jaya Rupa Sanatana Bhattaragunatha Jaya Gosai Kori Charana Bandana Jaya Vikinana Savita Purana Jaya Gosai Jana Munita Rasa Sabara Padarino Morapachagasa Candera Charana Suri Bhatasa Nevasa Janani Janani Morai Abhilasa Jai Masai Jami Raje Koilavasa Radha Krishna Nitya Vida Koila Prakasha Anandi Bolo Hari Bhaja Vrindavana Sri Guru Vaishnava Pade Majaya Manana Sri Guru Vaishnava Pada Padma Koryasha Hari Nama Sankirtana Kore Nardamana Hari Nama Sankirtana Kore Nardamana Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama
Vamos ver quem está conosco participando aqui pelo Facebook. Nós temos hoje conosco o Jadonati Prabhu, Malini Devidasi, o Fernando conosco também participando, Mamata Moi Devidasi, temos também conosco hoje a Andréia Ferreira e o Ishan Krishna Prabhu. Então, uma boa noite a todos, Dandavat Pranam, até amanhã às 7 horas com Mangalarati, e aí continuaremos a leitura dos trechos de Srila Govinda Maharaj, os poemas de Srila Govinda Maharaj.